Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Marques, professor de língua portuguesa, aqui do canal Gramática com Marcelo Marques. Agora eu vou passar aqui para você uma aula sobre vozes verbais com a minha aluna particular. Assista a esta aula, analise e venha ser o meu aluno particular. Um abraço, até a aula. Aí eu me lembro que na última aula a gente ah, falou um pouco sobre vozes verbais, aí eu falei, ó, depois eu vou retomar com você, né? Hum? Por quê? Porque é um assunto muito relevante, cai muito nas provas, e é um processo, assim, que não é difícil, tá? Então, veja só. Eu até vou pôr aqui uma outra luzinha em branco aqui para você, vou fazer aqui, mostrar todo o processo de como funciona, tá? Certo, Por certo. exemplo, quando a gente fala de vozes verbais, este estudo ele é dentro do estudo dos verbos. Então, nas vozes verbais, nós vamos ter as vozes verbais ativa, depois teremos também passiva. Passiva, nós vamos ter dois tipos, a passiva analítica e a passiva sintética. Hum, Depois vamos ter a reflexiva e a recíproca. Essas duas são bem tranquilas. O que geralmente pega um pouco é a questão da reflexiva. Agora, qual é a diferença de ativa para passiva? Quando a gente fala de voz ativa, nós temos que pensar o seguinte: ativo age, é aquele que age. Então, o sujeito, ele é agente. O que é um sujeito agente? O sujeito agente é aquele que vai agir, aquele que vai praticar uma ação. Então, ele uhum. vai praticar a ação. Eu vou pegar aqui umas frases, vou colocar aqui para a gente ver tranquilo. Então, imagina assim, ó. Helena pratica surf. Pronto. Vamos pegar uma outra frase aqui. Aí nós vamos analisando uma por uma. Maria lerá aquele livro. Lerá aquele livro. Antônio viu os pássaros. Vou pegar aqui na lateral. João, João escreve artigo, artigos de opinião. Larissa fez bolo de chocolate. Fabrício atirou no alvo. Pronto. Então, primeira coisa é sempre identificar os verbos. Todas as frases nós temos um verbo. Então, nós temos uma oração absoluta, nós temos aqui o que chamamos de período simples, tá? Por quê? O que é o período? O período é onde eu começo com a letra maiúscula, vou até o ponto final, né? Então, é tudo que gira em torno de uma oração. Então, quando eu tenho uma oração só, o período é simples. Quando eu tenho duas orações ou mais, aí a gente chama de período composto. Pronto, fiz a identificação de todos. Agora eu vou perguntar para identificar quem é o sujeito, né? Então, quem pratica surf? Helena. Tá aqui, ó, Helena. Então, Helena é o sujeito. A Helena, ela está praticando ação ou sofrendo ação? O próprio verbo já diz, né? Se ela pratica,
é porque ela está praticando. Então, o sujeito vai ser agente. Maria lerá aquele livro. Quem lerá aquele livro? Maria. Então, Maria está cometendo a ação, está praticando a ação de ler, né? Que vai ler aquele livro. Então, o meu sujeito é agente. Aqui é a mesma coisa, ó. Antônio viu os pássaros. Vou pôr um acento aqui, isso. Quem viu os pássaros? Antônio. Antônio cometeu a ação de ver alguma coisa. Então, sujeito agente. João escreve artigos de opinião. Quem escreve artigos de opinião? João. Então, ele comete a ação de escrever alguma coisa. Larissa fez o bolo de chocolate. Quem fez o bolo de chocolate? Larissa. Então, ela está praticando a ação de fazer alguma coisa. Sujeito agente. Fabrício atirou no alvo. Fabrício, quem atirou no alvo? Fabrício. Então, ele praticou ou sofreu a ação? Praticou a ação de atirar em algum lugar, em alguma coisa, enfim. Então, muito bem. Então, essas 6 frases, as 6 orações, todas o sujeito tem a função de praticar a ação. Quando ele pratica a ação, é o que nós denominamos, né? O que é isso? Denominar. É o que nós chamamos de voz ativa. Então, ele pratica a ação. Então, ele passa a ser o sujeito agente. Ele age. Certo? Muito bem. Marcelo, você classificou todos os sujeitos como sujeito agente. Seria o sujeito simples também? Sim. Qual que é a diferença do sujeito agente para o sujeito simples? O sujeito agente, a gente só coloca esse nome agente porque é para identificar que ele está agindo ali, naquela ação, né? Mas ele é um sujeito simples porque ele tem um núcleo só. E aí a regra da gramática nos diz que todo sujeito é representado morfologicamente por um substantivo. E nós já estudamos substantivo e sabemos que substantivo é tudo aquilo que nomeia seres, que nomeia as coisas. Então, ó, Helena é nome de alguém, Maria, Antônio, João, Larissa e Fabrício são nomes de pessoas. Então, todos eles morfologicamente são substantivos e substantivos representam o sujeito. Ok, então essas 6 orações, todas são voz ativa. Como que nós fazemos agora para transpor todas essas orações para a voz passiva analítica? Tá? Então, agora vamos pegar aqui, voz ativa. Ativa não, perdão, voz passiva. A voz passiva, sendo ela analítica ou sintética, também chamada de pronominal, o sujeito, ele não pratica mais ação, ele sofre, ele recebe a ação. Todas as vezes que o sujeito sofrer uma ação, né, receber uma ação, ele é chamado de sujeito paciente. É o chamado de sujeito paciente. Muito bem. Agora, vamos pegar essas 6 orações que eu peguei aqui e vamos transpor para a voz passiva analítica. Por que analítica? Porque nós temos o agente e esse agente ele vai continuar sendo agente, mas não é mais o sujeito. Quem é o sujeito agora? O sujeito vai ser o objeto direto. Quem é o objeto direto, então? Aqui em Helena pratica surf. É só eu perguntar para o verbo. Quem pratica, pratica algo. Quem pratica, pratica alguma coisa. Verbo transitivo direto. Todo verbo transitivo direto tem como complemento o objeto direto. Então, ó, objeto direto. O que é objeto direto? É o complemento de um verbo transitivo direto. Tá, tudo bem, Marcelo, entendi isso. Mas o que é um verbo transitivo direto? É o verbo que pede complemento
sem a existência de uma preposição. Ó, Helena pratica. Pratica o quê? Alguma coisa. Pratica esporte, pratica surf, pratica natação, pratica futebol. Enfim, ela pratica algo, ela pratica alguma coisa. Percebe que entre o verbo e o algo, e alguma coisa, é um complemento que vai sem a preposição. Então, é isso que é chamado de direto. Já o indireto, ele é acompanhado de uma preposição. Por exemplo, Helena gosta. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém. Então, Helena gosta de surf. Helena gosta de futebol. Ó, percebe que agora o verbo gostar para surf e para futebol teve uma preposiçãozinha no meio. Então, isso aí é o indireto. Quando tiver um verbo transitivo indireto, só ele, sim, no lugar do verbo transitivo direto, não dá para transpor para a passiva. A passiva a gente só consegue transpor quando ele for direto ou quando ele for bitransitivo. O que é bi? Bi é quando ele tem duas transitividades, direto e indireto ao mesmo tempo. Depois eu vou dar exemplo assim para você ver. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, ó, praticar, eu identifiquei, é o verbo que comete ação, tá aqui o surf, beleza. Agora, este objeto direto, eu vou ter que passar ele para cá, ó. Vou ter que colocar ele primeiro aqui, ó. Surf. Vou começar com ele, certo? Agora, eu preciso de um verbo ser, que é o verbo de ligação, né? Que é o verbo de ligação, sim, mas aqui ele vai ser o verbo auxiliar, porque ele vai auxiliar o verbo praticar. Só que eu preciso colocar o verbo ser aqui no mesmo tempo e o modo que está o verbo praticar. Por isso que é importante eu saber qual o tempo e o modo do verbo. Pratica está no presente, pretérito, se for pretérito, qual deles, ou futuro, se for futuro, qual? Se é futuro do presente, se é futuro do pretérito. Então, vamos lá. Eu pratico, tu praticas, ele pratica. Presente do indicativo. Identifiquei. Então, se é presente do indicativo, o que eu devo fazer com o verbo ser aqui? Também colocar no presente do indicativo. E vai ter que fazer o quê? A concordância com surf. Como surf é um substantivo masculino singular, então o verbo ser vai ficar no singular. Surf é, ó, o verbo ser é eu sou, tu és, ele é. Por que é? Porque surf é a terceira pessoa. Agora eu vou pegar o praticar aqui, trazer ele para cá, colocando no particípio. Qual é o particípio do verbo praticar? Praticado. O particípio sempre vai terminar em ado ou ido, né? Praticado. Então, também tem que concordar com surf. Como é um substantivo feminino singular aqui, então eu vou pôr praticado. Então, surf é praticado. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o meu sujeito agente, que é Helena, vou trazer para cá, depois do praticado, com uma preposição. Ó. Surf é praticado por Helena. Pronto. O que nós fizemos aqui? Ó, eu trouxe aqui uma locução verbal passiva. Se você se recordar, talvez é por conta de você estar cansada, dor de cabeça, pode ser que você não se lembre agora. Mas na aula passada nós falamos dos verbos abundantes. Falei do verbo particípio regular e o particípio irregular. Lembra que eu falei que o particípio regular nós vamos ter a locução verbal de tempo composto. E a locução verbal irregular vai ser a voz passiva. Essa aqui é uma locução verbal irregular. Ó. Tá? Agora eu vou perguntar aqui, ó. O que é praticado por Helena? Surf. Surf está sofrendo ação. Então ele é o sujeito paciente e
A Helena, que lá na voz ativa pratica ação, aqui também vai praticar ação, só que muda a função dela sintática, né? Ela passa a ser aqui o chamado de agente da passiva. Ó, agente. Do jeito que está aqui, eu passo para cá, com a preposição. Por que que eu marco passiva? Porque a voz é verbal passiva, certo? E ela é uma passiva analítica. É importante até que a gente coloque aqui, ó. Por que analítica? Analítica é porque está sendo aqui feita uma análise aqui, analisada pelo agente, né? Então, ó, este A de analítica, é só a gente fazer uma associação aqui, ó, com esse A de agente aqui, ó, tá? Por isso que é analítica, por conta deste agente. Beleza, então, Helena pratica surf, voz ativa. Surf é praticado por Helena, voz passiva analítica. Maria lerá aquele livro. Então, quem lê, agora eu volto aqui em cima, ó, vou para a transitividade do verbo de novo. Quem lê, lê algo. Quem lê, lê alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então, o que é o complemento dele? Vai ser aqui, ó. Aquele livro vai ser o objeto direto. Se o sujeito, ele sempre tem um núcleo, o que é o núcleo? É o próprio substantivo, é a palavra base. O objeto direto também tem um núcleo, que também, morfologicamente, é um substantivo. Então, no surf é o próprio surf, que é o núcleo do objeto direto. E agora, aquele livro, o livro que é o substantivo. Então, ele é o núcleo do meu objeto direto aqui. Beleza, pronto, voz ativa. Agora nós vamos trazer para cá, ó. Quem que eu coloco primeiro agora? Aquele livro. Aquele livro. Isso, vou pôr aquele livro. Então, vou pôr aqui, ó, aquele livro. Pronto, coloquei aquele livro. Agora eu preciso colocar o verbo ser. O verbo ser eu tenho que colocar no mesmo tempo e modo que está o lerá. Qual é o tempo e o modo? Será. Isso, será. Agora o verbo ler eu preciso jogar no particípio. Será o quê? Lido. Isso. E agora eu complemento, ó. Se é Maria, por Maria. Ou pela Maria, né? Tanto faz por ou pela, tá? Tá. Então, ó, aquele livro será lido por Maria ou pela Maria. Aí venho aqui e pergunto para o verbo, né? O que será lido pela Maria ou por Maria? Olha a resposta. Aquele livro. Então, ó, aquele livro, o livro aqui é o substantivo, então ele é o núcleo do sujeito. E o meu sujeito, então, como ele está sofrendo a ação, ele passa a ser o meu sujeito paciente. Maria, que é o meu agente, ela continua agente aqui, ó. Ela é o agente da passiva. Pronto, beleza. Então, Maria lerá aquele livro, voz ativa, aquele livro será lido por Maria, voz passiva analítica. Vamos para o Antônio agora, ó. Antônio viu os pássaros. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa, ó. Mais um verbo transitivo direto. Os pássaros é o meu objeto direto, sendo pássaros o núcleo do meu objeto direto. Então, agora eu tenho que passar para cá, né? Ó, os pássaros, eu começo com ele. Os pássaros. Foram, acredito, né? Porque viu. Isso, se é pretérito perfeito, pretérito perfeito. Foram o quê? Vistos. Agora eu tenho que concordar, né? Ó, vistos. Tá? Por quem? Por Antônio. Isso, por Antônio. Então foram vistos. Está aqui, ó. Eu até acabei pondo em azul. Deixa eu pôr em vermelho aqui para ficar mais didático. Ó, foram vistos. Pronto. Foram vistos. É o meu verbo, que é a minha locução verbal passiva, né?
O que foram vistos por Antônio? Os pássaros. Então, ele sofre ação. Então, ele passa a ser um sujeito paciente. Locução verbal passivo. Por que passivo? Porque a voz verbal aqui é chamada de voz verbal passiva. Passiva o quê? Analítica. Por que analítica? Este A de analítica eu associo com este A de agente aqui. Certo? Certo. Muito bem. Agora vamos pegar a outra frase que está aqui, ó. João escreve artigos de opinião. Quem escreve, escreve algo, escreve alguma coisa. Verbo transitivo direto, artigos de opinião, objeto direto. Quem é o núcleo do objeto direto? É um substantivo. Então é artigos. Núcleo do objeto direto. Pronto, voz ativa. Passando para a voz passiva analítica, eu tenho a seguinte frase. Artigos de opinião é o meu objeto direto. Então eu tenho que passar para... Vai ficar assim, ó. Artigos de opinião. Escreve está no presente do indicativo. Então, eu tenho que trazer o verbo ser no presente do indicativo com antigos. Artigos de opinião são... Escrever, o particípio de escrever é escrito. Então, vai ter que concordar com artigos. Artigos de opinião são escritos. Agora sim, eu vou acrescentar aqui o nome João. Pelo João ou por João. Perfeito. Quem é que são escritos por João? Sujeito paciente. E aqui eu tenho um agente da passiva. E o meu verbo é um verbo passivo. Certo? Então, lembra aquela coluna lá? Você olhando para a folha. À esquerda é a coluna dos verbos abundantes, dos verbos particípios regulares. Eles transformam em locução verbal de tempo composto. O da direita, que são os irregulares, a locução verbal que é transformada lá, elas são irregulares, né? Então, elas vão formar o verbo passivo. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Agora aqui, Larissa fez o bolo de chocolate. Então, quem faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. O bolo de chocolate, objeto direto. Agora, Marcelo, bolo é substantivo, chocolate também. Qual que é o núcleo aí? Qual que é o principal? Só Acho você que é olhar bem para a frase. É o quê? bolo, É o né? bolo, exato. De chocolate está caracterizando. Lembra da locução adjetiva? Então, de chocolate é a característica do bolo. Isso. Qual que seria o adjetivo correspondente para ele? A gente fala bolo de chocolate, mas é um bolo achocolatado, né? Falando errado. Pronto, verbo transitivo direto, objeto direto, beleza. Agora, então, vamos pegar o objeto direto, começar a frase por ele, ó. Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Agora aquele mesmo esquema, ó. Verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo fazer. Qual é o tempo e o modo? Oi? Será feito por Larissa, não é? Não, se fosse será, que estaria assim, a Larissa fará bolo. Ah, tá. Fez. Vamos pegar lá no presente do indicativo. Eu fiz, tu fizeste e ele fez. É feito. Pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Então, ó, bolo de chocolate foi... Qual é o particípio do verbo fazer? Feito. Tenho que concordar com o sujeito. Eu botei feito. Então, para você colocar o é feito, esse verbo aqui, ó, eu faço, tu faz, ele faz. Larissa faz bolo de chocolate. Aí seria, bolo de chocolate é feito por
Larissa. Só que ela não faz, ela fez, é pretérito perfeito. Então aqui, ó, é o foi, tá? E aí eu trago o nome dela aqui, ó, por ou pela Maria. Então quem é o agente aqui? O agente continua sendo Maria, mas ela não é mais o sujeito. Por quê? Porque agora mudou, né? O que foi feito por Maria? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate, nós temos um sujeito que recebe a ação, que ela sofre a ação. Então, bolo de chocolate nada mais é do que o meu sujeito paciente. Tudo bem até aqui, Vanessa? Tudo. Ok. Agora aqui, ó, Fabrício atirou no alvo. Quem atira, atira algo, atira alguma coisa, atira, né? Agora, se eu falar atira em alguém, aí vai dar verbo transitivo indireto. Aquele é um verbo transitivo direto. Não, ele atirou o alvo, não é nem no. Vamos tirar esse N aqui, ó. Ele atirou o alvo. Vamos colocar, para ficar melhor ainda, no lugar de atirou, vamos colocar acertou o alvo. Porque o verbo atirar aqui, ele está dando o sentido de... Porque quando eu atiro em alguém, verbo transitivo indireto. Agora, se eu atirar o alvo, aí o alvo é o local onde eu atiro. Então, ele tem uma transitividade diferente. Então, vamos colocar aqui, ó, acertou. Ó. Então, agora muda. Quem acerta, acerta algo. Acerta alguma coisa, verbo transitivo direto, o alvo, objeto direto. O núcleo é o substantivo. Então, o núcleo do objeto direto. O sujeito aqui é paciente, é o próprio núcleo. Beleza, voz ativa. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar a palavra o alvo, trazer para cá, né? Ó. O alvo. Agora, acertou. É pretérito perfeito. Então, o alvo foi... Cor em vermelho. O alvo foi. Foi o quê? Foi acertado. Tá certo isso, Marcelo? Tá certinho, eu participo. Foi acertado por Francisco, ou pelo Fabrício, aliás. Fabrício. Isso. O Francisco, tanto faz. Aí, pronto. Agora lá. Quem é que foi acertado por Fabrício? O que foi acertado por Fabrício? O alvo. Percebe que agora o alvo, ele está sofrendo a ação aqui? Se ele sofre a ação, ele é o sujeito paciente. Por Fabrício, ou seja, Fabrício aqui vai ser o meu agente da passiva. E aqui é a minha locução verbal passiva. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos uma frase de voz ativa com um verbo e pegamos cada uma delas, transformamos em voz passiva analítica, e que em um verbo passo a ter dois verbos. Que, na verdade, esses dois verbos, ele tem valor de um, né? Porque quando eu falo que o alvo foi acertado por Fabrício, eu quero dizer que Fabrício acertou o alvo. Então, foi acertado, quer dizer acertou. Aqui de cima, aqui, ó. Fez o bolo, quer dizer, foi feito o bolo. Foi feito, quer dizer, fez. São escritos quer dizer, escreve, tá? Essa correlação que existem aqui. Certo? Beleza. Agora, olha só essas frases, nós vamos passar todas elas para a voz passiva sintética. Para passar para a voz passiva sintética, eu preciso pensar o seguinte. Voz passiva sintética. Também pode ser chamada de voz passiva pronominal. Então, faz um nome ou outro.
Essa voz passiva é a que vai receber o pronome se. Muito bem. Então, de onde eu pego a voz passiva sintética? Eu vou pegar da voz ativa ou eu vou pegar da voz passiva? A resposta é, eu vou pegar da voz ativa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o sujeito agente, eu vou eliminar o sujeito agente e pego o verbo, concordo com o objeto, porque agora ele vai virar sujeito e tem que colocar a partícula. Então, veja só. Mas, Marcelo, você falou que ele vai virar sujeito. Por quê? Porque depois da passiva sintética, dá para passar para a passiva analítica também. Só que como ele vai tirar o sujeito para formar a voz passiva sintética, passando a voz passiva sintética para a passiva analítica, já vai para lá sem sujeito, porque ele vai estar sem sujeito. Helena pratica surf. Então, vamos lá. Tira Helena. Tirei Helena. Agora eu vou pegar aqui pratica. Vou pegar aqui outra cor. Vou pegar aqui o verbo praticar. Pratica. Vou acrescentar essa partícula C aqui, ó. Pratica-se surf. Pronto, olha aí. Por que aconteceu isso, Marcelo? Porque eu passei de voz ativa para a passiva sintética. A passiva analítica não dá para passar para a passiva sintética, só a ativa. E como que eu faço mesmo? Vamos olhar lá. Helena pratica surf. Pega o sujeito agente, peguei, joga fora, joguei. Mantém o verbo, coloca agora o pronome se e coloca aquilo que era o objeto direto, que não é mais objeto direto, ele vai virar o sujeito paciente. Detalhe importante. Detalhe importante está aqui, ó. O verbo é praticar. Ele não é transitivo direto lá em cima? Sim. Quem pratica, não pratica algo, ele continua sendo verbo transitivo direto. Só que surf lá em cima era o complemento dele, correto? Só que agora ele não vai ser mais, porque esta partícula C, ela vai proibir o surf ser objeto direto. Então ele vai ser agora o meu sujeito paciente. Por quê? Porque ele está sofrendo a ação de ser praticado. Quando eu tenho essa estrutura, nós vamos chamar esse C de PA. O que é PA? Uma coisa eu te garanto, não é progressão aritmética, tá? Ele é um pronome apassivador. O que é um pronome apassivador? É o que traz a passividade nesta oração. Então, pratica-se surf está na voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. É isso. Agora, vamos pegar aqui. Aqui. Vamos pegar agora aqui. Vamos... Ou melhor, antes de fazer outra frase. Vamos pegar esse pratica-se surf, vamos passar para a voz passiva analítica de novo. Então, eu vou pegar o sujeito paciente que está aqui, trago aqui para o começo, ó. Surf. Agora eu pego o verbo praticar, que está no presente do indicativo, coloco o verbo ser aqui, ó. Surf é. Qual é o particípio de praticar? Praticado. Tem que concordar com surf. Surf é praticado. Pronto. Ponto final. Vou pôr uma interrogação aqui. Por que eu coloquei uma interrogação aqui? Porque agora eu não sei quem é o meu agente da passiva. Como não, Marcelo? Lá em cima você viu? É porque de lá eu transpus de uma ativa, e a ativa tem agente, e a analítica tem agente. Quando eu pego da ativa, tiro o agente, eu formo a voz passiva sintética. E a voz passiva sintética para a voz passiva analítica vai sem o agente. Por quê? Porque aqui, ó, eu não tenho agente, pode ver. Ó. Pratica-se surf. Surf é praticado por alguém. Quem é esse alguém? Não sei. Não sei quem é esse alguém
aqui dessa forma. Tudo bem até aqui? Agora, vamos lá. Aquele livro, ou melhor, Maria lerá aquele livro. O que eu tenho que fazer o primeiro passo? Tirar o agente e manter o restante. Ó. Lerá aquele livro. Lerá aquele livro está no futuro do presente. Quando eu tenho que usar um pronome, a regra de colocação pronominal me diz o seguinte: quando eu começar a frase com um verbo que esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, se não houver o atrativo de próclise, temos que usar a mesóclise. O que é a mesóclise? A mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. No meio do verbo, eu vou manter o futuro do presente ou o futuro do pretérito, e abro o verbo e coloco no meio, desde que não haja fator de próclise. Então, se eu falo lá que lerá, né, ó, cadê? Olha lá, Maria lerá aquele livro, então, ó, ler-se. Opa, deixa eu colocar em vermelho. Ler-se a o livro. Caramba, Marcelo, vai ter que ser assim? Ler-se-á o livro? Existe isso? Existe. A questão é que nós, no nosso dia a dia, a gente não usa. Mesmo na informalidade, a gente não usa. Né? A gente vai usar lerá, ou vai ler o livro, enfim. Ler-se-á. Percebe que se eu tirar essa partícula C aqui do meio, eu vou juntar o A junto com o ler. Vai ficar o quê? Lerá. Ou seja, ele vai estar no futuro do presente. Então, quem lê, lê algo, lê alguma coisa, é um verbo transitivo direto, e o livro vai ser o meu sujeito paciente. Por que mesmo, Marcelo? Porque agora eu vou pegar esse meu sujeito paciente e vou trazer para cá. O livro o quê? Será. Ó, por que será? Porque o lerá está no futuro do presente. O livro será. Qual é o particípio de ler? Lido. O livro será lido. Por quê, Marcelo? Agora, como eu transpus sem o agente, ele vai permanecer sem agente. Aí eu posso idealizar quem é que vai ser o meu agente aí, de boa, tranquilo. Certo? Muito bem. Agora vamos pegar outra frase, ó. Antônio viu os pássaros. Vamos tirar o Antônio da jogada. Agora tá lá, viu os pássaros. Vamos pegar aqui. Viu. Só que agora você vai ver que os pássaros, ele vai virar sujeito. Então, o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Como o verbo é viu, está no pretérito perfeito, e o sujeito agora é os pássaros, então vai ficar viram-se os pássaros. Viram-se os pássaros. Vou trocar esse C pelo vermelho. Agora eu vou aqui e faço aquela perguntinha básica, né? Quem vê, vê o quê? Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguma coisa. Quem vê, vê alguém. Por que viram? Porque agora os pássaros é o meu sujeito paciente. E como o meu sujeito paciente é a palavra pássaros e está no futuro, olha o verbo concordando. Por isso, Vanessa, que a gente vê muita placa errada quando a gente vai ver, por exemplo, um apartamento para alugar e está lá escrito assim, aluga-se apartamentos ou vende-se casas. Existe um erro de concordância aí. É isso que a gente está estudando aqui, tá? Então, este C vai ser o meu pronome apassivador. Beleza. Vamos passar agora para a voz passiva analítica? Vamos. Então, pego o sujeito paciente, trago para cá. Pássaros. Agora eu pego aqui os pássaros que estão aqui. Aliás, os pássaros, né? Esqueci de colocar o artigo. Os
pássaros. Agora, eu vou pegar o verbo ser, colocar no mesmo tempo e modo que está aqui. Deixa eu pôr em verde, que eu estou confundindo a cor. Os pássaros. Como os pássaros é o meu sujeito agora, ele está no plural, o verbo ser também tem que ir para o plural. Viram? Pretérito perfeito. Os pássaros foram. Qual é o particípio do foram? Né? Foram vistos. Eu errei mais uma vez. Na minha cabeça era serão. Ah, é? Você está confundindo na hora de colocar o tempo verbal. É. Tem que tomar cuidado. Né? Ó. Viram-se os pássaros. Vamos lá, repetindo. Por que que o verbo virar está no plural agora? Porque ele é verbo, o sujeito dele, aliás, é os pássaros. Como o sujeito está no plural, obviamente o verbo tem que ir para o plural. Por isso que o correto é, se eu estou procurando casas para alugar e chego lá, sei lá, num condomínio, e tem várias casas para alugar, então a plaquinha tem que estar escrita assim: alugam-se casas. Alugam-se apartamentos. Se é uma casa só, aluga-se casa. Se é um apartamento só, aluga-se apartamento. Acabou. É isso. Então, os pássaros foram vistos. Acabou. Agora, vamos pegar aqui a próxima frase, ó. Então, vimos aqui os pássaros. Agora, nós não colocamos. Colocamos. O agente da passiva ficou idealizado. João escreve artigos de opinião. Vou tirar o João agora, ó. Elimino o agente. Agora eu pego o verbo escrever, no mesmo tempo que ele está aqui. Tem que colocar um pronome se aqui. E manter o artigo de opinião aqui, que é o meu sujeito paciente. Só que percebe que o núcleo está no plural. Então, né, vai ter uma mudança do verbo escrever aí no plural, né? Então vai ficar assim, ó. Se é escreve, eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Está no presente. Então vai ficar aqui, ó. Escrevem-se. Opa, didaticamente está no verde, vou manter o verde. Ó. Escrevem-se. O quê? Artigos de opinião. Muito bem, agora eu vou pegar o verbo escrever, que eu vou ver a transitividade dele. É a mesma, ó. Quem escreve, escreve algo, escreve alguma coisa. Só que artigos de opinião não é mais o meu objeto direto. Ele vai ser o quê? O meu sujeito paciente. Por quê? Porque ele está sendo o alvo aí, né? Está sendo usado, né? Sendo praticada a ação nele, né? Recebendo a ação dele. E aqui é PA. O que é PA mesmo? Pronome apassivador, ou também chamado de partícula apassivadora. Vamos pegar agora os artigos de opinião, trazer para cá, ó. Artigos de opinião. Agora eu vou pegar o verbo escrever, que está no pretérito perfeito, vou usar o verbo ser aqui no pretérito perfeito, concordando com artigos, que é o núcleo do sujeito. Artigos de oposição, artigos de opinião são o quê? Escritos. Pronto, acabei, matei a questão aqui, ó. São escritos por quem? Não sei. Por que que você não sabe? Porque foi retirado, ele foi transposto de uma voz passiva analítica. O que são escritos? Artigos de opinião. Então nós temos aqui um sujeito paciente, igual aqui, e aqui é minha locução verbal de tempo composto. Olha só que legal. Agora vamos pegar ali bolo de... Larissa fez o bolo de chocolate. Vamos tirar o agente. Pronto.
Vamos manter o verbo fazer do jeito que está, por quê? Porque bolo agora vai virar o sujeito, né? Então, ó, fez-se. Fez-se. O que foi feito aí? Bolo de chocolate. Então, vamos lá. O verbo fazer é transitivo direto, porque quem faz algo, faz alguma coisa. Só que bolo de chocolate não é o agente o direto. Por quê, Marcelo? Porque nós temos o pronome se, que é uma PA. O que é PA? É um pronome apassivador, ou seja, quando nós temos uma estrutura de uma frase que esteja na voz passiva sintética, não terá agente da passiva, tá? Fez-se bolo de chocolate. Agora vamos tirar a prova real, né? Se o bolo de chocolate é o sujeito paciente, eu posso transferir para cá. Ó, bolo de chocolate. Lembrando que quando ele vira sujeito, ó, letra maiúscula, tudo, né? Fez. Eu fiz, tu fizeste, ele fez. Qual tempo que está esse verbo? Pretérito perfeito. Então, o bolo de chocolate foi. Foi o quê? Feito. Por quê? Eu não sei, porque eu tirei lá de uma PA, eu tirei de uma voz passiva analítica. Como lá não tem, aqui também não tem. Certo? Muito bem. E aí, aqui, a última que a gente vai pegar aqui, ó. Fabrício acertou o alvo. Vamos tirar o Fabrício da jogada. Então, ó, acertou o alvo. O complemento está no singular, o verbo vai ficar no singular. Então, vai ficar assim, ó. Acertou-se o alvo. Foi acertado. Acertou-se o alvo. Quem acerta, acerta algo, acerta alguma coisa. Estamos diante de um verbo transitivo direto. Então, nesse caso, nós temos uma PA e o alvo é o que sofre a ação agora. Ó. Ele sofreu a ação lá em cima. Então, ele é um sujeito paciente. Vamos passar para a voz passiva analítica. Sujeito paciente, passo para cá. Então, vai ficar o alvo. Acertou. Vou pôr qual verbo aqui? Ser. No pretérito perfeito, concordando com claro. O alvo foi acertado. Foi acertado pelo alvo. Não, o alvo pelo foi alvo, acertado. Não, só acertado, Acertado. Só acertado. Pronto, fechou aqui. Aí eu vou perguntar, né? Quem foi acertado? O alvo. Ó, ele não é sujeito paciente aqui? Ele Isso. continua como sujeito paciente. Aqui é a minha locução verbal de tempo composto. É óbvio que, se eu tirei da voz passiva sintética, a analítica não terá, nesse caso, o agente da passiva. Então, o que que nós fizemos aqui nessa aula? Para você guardar bem isso. Ela estando pronta, tá? Eu já envio para você. Ó, tá bem coloridinho, bonitinho, acho que dá para entender bem, né? Então, nós estudamos voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética.